Excelentíssimo senhor vice-presidente do Congresso Nacional, Waldir Maranhão, excelentíssima senadora Simone Tebet, excelentíssimo ministro de Estado Marcelo Castro, excelentíssimo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado Coelho, conselheiro nacional de Justiça Emanuel Campelo, conselheiro nacional de Justiça Fabiano Silveira. Eu estou honrado com o privilégio de pronunciar algumas palavras nessa sessão comemorativa que traduz importante momento da vida cívica da nação, quando a Ordem dos Advogados do Brasil completa 85 anos de existência. Por dever de justiça, presidente Marcos Vinícius, começo prestando as merecidas homenagens a Vossa Excelência como presidente dessa instituição, que é uma das mais acreditadas instituições brasileiras. Como todos sabem, o presidente Marcos Vinícius é um profissional correto, reconhecido pela estatura intelectual, competência e compromisso com as causas mais nobres da cidadania. O Senado Federal e a advocacia brasileira têm Rui Barbosa como seu patrono e seu busto permanece sobranceiro neste plenário para nos lembrar sempre que a palavra é instrumento da liberdade. Ao Poder Legislativo, a Constituição reservou o papel de criar normas jurídicas por meio de parlamentares eleitos pelo voto popular para representar a sociedade. Nas democracias, a lei é fruto da vontade coletiva e, por isso mesmo, exige-se do parlamento a sensibilidade para identificar o sentimento geral e as tendências legítimas em determinado momento histórico, a fim de bem interpretá-las e convertê-las em normas gerais e abstratas. Se a lei é instrumento de pacificação social, o advogado é o seu agente. Trabalha com a legislação para dar voz e vez às partes em um litígio, contribuindo para que as controvérsias sejam dirimidas e a paz social seja preservada. A Constituição Federal foi sábia e inovadora ao estabelecer que o advogado é indispensável à administração da justiça, garantindo a inviolabilidade de seus atos e manifestações no exercício da profissão, pressuposto para a defesa dos direitos fundamentais e da postulação em juízo. O saudoso professor Calmon de Passos afirmava que cercear o advogado é cercear o cidadão. Limitar as prerrogativas do advogado é limitar as prerrogativas do cidadão. Constrangê-lo é constranger aquele. Nesse contexto, a participação da Ordem dos Advogados do Brasil é insubstituível, presidente Marcos Vinícius. Essa instituição, com os bons serviços prestados ao país e à democracia, granjeou o respeito da sociedade. Peço licença a todos para registrar com muito orgulho dois grandes alagoanos que tiveram a honra de presidir o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Herman Assis Baeta e Marcelo Lavener Machado. O papel da OAB, portanto, não se limita a fiscalizar, defender e disciplinar o exercício da profissão. Abrange a defesa da Constituição, do Estado democrático de direito, dos direitos humanos, da justiça social, da boa aplicação das leis e da rápida administração da justiça. A Ordem dos Advogados do Brasil não teve, como todos sabem, vida fácil. A luta pela sua criação remonta à Constituinte de 1823 e à fundação do Instituto dos Advogados Brasileiros
em 1843, até chegar a 18 de novembro de 1930, quando foi editado o decreto de Getúlio Vargas. Sempre atenta aos legítimos anseios da sociedade, a OAB participou ativamente da Assembleia Nacional Constituinte e defendeu as eleições diretas, o aprimoramento e a transparência do processo eleitoral, a anistia, a reforma política, a reforma do Poder Judiciário, para ficar apenas nesses exemplos. A redemocratização do país deve muito ao destemor e à firmeza da Ordem dos Advogados do Brasil contra as arbitrariedades dos regimes de exceção. E aqui recorro para ilustrar esse tópico a figura exponencial do advogado Raimundo Faoro. Raimundo Faoro presidiu a Ordem dos Advogados do Brasil no biênio de 1977 a 79 e teve destacada atuação intelectual no cenário nacional, resistindo aos excessos do regime militar para exercer o papel de interlocutor da sociedade civil pela restauração dos direitos fundamentais. O respeito que inspirava e a sua capacidade de articulação política foram significativas para a revogação do AI-5 e a restauração do habeas corpus, suspenso desde 1964. Raimundo Faoro difundiu o conceito de cidadania com participação, interpretando como ninguém o sentimento de milhões de brasileiros. Foi um brasileiro honrado, exemplo de caráter, retidão e seriedade, cujo legado temos o dever de preservar para as futuras gerações. Consolidamos a democracia, garantimos as eleições diretas, concluímos a reforma do judiciário, avançamos em várias frentes importantes e o Senado Federal, por meio de comissões temáticas, tem colaborado muito para modernizar as leis, visando um processo judicial mais rápido, mais eficaz. O ideal seria que a lei acompanhasse a evolução dos costumes e envelhecesse com a sociedade. A experiência, no entanto, revela um cenário diferente, onde o direito também está sujeito ao inevitável desgaste causado pelo passar do tempo. A nossa legislação reclama aperfeiçoamento. Por isso, atualizamos o Código de Processo Penal, entregamos ao país um novo Código de Processo Civil e estamos adaptando o Código Penal e o Código Comercial às exigências da modernidade. Cuidamos também da atualização do Código do Consumidor, revisamos a lei de arbitragem, aprovamos a lei da mediação, inédita no nosso país. Além disso, criamos comissões de juristas para elaborar anteprojetos do Código Brasileiro. Registro com muita satisfação a honrosa presença do senador Cássio Cunha Lima, que é líder do PSDB no Senado Federal, do deputado federal Efraim Moraes, do ministro do Tribunal de Contas, Bruno Dantas. Sejam todos bem-vindos. Outra comissão de juristas trabalha para a elaboração de uma lei que desburocratize e simplifique a relação do Estado com as empresas e pessoas físicas. E na próxima semana, esse é o propósito da mesa diretora do Congresso Nacional e do Senado Federal, nós começaremos a receber os primeiros anteprojetos para essa importante alteração, para esse fundamental aperfeiçoamento institucional que não pode esperar. A intenção do Senado, como todos sabem, é dotar o Brasil de meios de tornar o nosso arcabouço jurídico mais ágil, efetivo e consentâneo com a realidade e o tempo presente. Como advertiu o presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, sem defesa não há justiça, tampouco respeito ao cidadão. E pegando a deixa, acrescento que sem justiça e respeito ao cidadão não há democracia. Assinalo que só compreendo a justiça cidadã
como fruto do esforço conjunto dos órgãos judiciais, do Ministério Público e dos advogados. Alguns estudiosos afirmam que o magistrado é o pai social, pois é a porta de entrada para a demanda. Porém, o advogado é sempre o primeiro juiz da causa, uma vez que ele é quem avalia se vale a pena levá-la adiante. Por isso, dizem que a jurisprudência é feita pelos advogados que inovam, debatem e levam as teses ao Poder Judiciário. Conhecido jurista italiano, pontificava que a missão dos advogados de encontrar argumentos é tecnicamente mais árdua do que a tarefa de escolher entre as teses descobertas pelos defensores. A presença e a atuação da Ordem dos Advogados do Brasil são essenciais para o constante aperfeiçoamento do processo democrático, para a boa aplicação da lei e um processo justo. Eu parabenizo, em nome da mesa diretora do Congresso Nacional, em nome de todos os senadores, de todas as senadoras, em nome dos deputados, das deputadas, a Ordem dos Advogados do Brasil, pelos 85 anos de excelentes serviços prestados à democracia, à liberdade e à cidadania, reafirmando os meus compromissos com esta instituição, com esta importantíssima instituição e com o Brasil. Parabéns à OAB.